Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 129. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Envol não se importava particularmente com os olhares dos outros, a menos que estivesse falando sobre circunstâncias especiais. Desde que ninguém o incomodasse, não importava para ele se ele ficasse famoso. Foi por isso que ele realmente não se importava quando os enlutados descobriram sua presença e começaram a sussurrar entre si. No entanto, pelo menos, todos vocês devem saber que este não é o momento nem o lugar. Envol franziu a testa de forma desagradável. Este não é o lugar para lembrar e honrar o sacrifício valente de Hunter Min Byung-gu? Envol não queria que esta ocasião solene caísse em algum caos barulhento por causa dele, então ele brevemente liberou uma porção de sua energia mágica, não, nem mesmo isso, mas uma quantidade tão minúscula que nem se qualificava como uma porção. O efeito desejado ocorreu imediatamente. O ar ficou repentinamente incomparavelmente mais pesado e um silêncio opressor desceu ao local. Até a respiração dos enlutados se tornou incrivelmente cautelosa. Todas aquelas pessoas que estavam falando alto umas com as outras imediatamente fecharam a boca. Certo. Envol conseguiu criar uma atmosfera aceitável com apenas uma exibição silenciosa de poder antes de começar a caminhar novamente. No entanto, ele não conseguiu caminhar muito, pois uma senhora de meia idade, muito jovem para ser chamada de vovó, mas muito velha para ser chamada de tia, ficou diante dele. Ela era nada mais do que a mãe de Hunter Min Byung-gu. As pessoas começaram a ofegar suavemente ao olharem para a mãe e Envol em um confronto aparente assim. Espere, ela não vai repreendê-lo e afastá-lo, certo? Felizmente, o resultado que as pessoas estavam preocupadas não aconteceu. O porquê era simples o suficiente. Você chegou. Obrigado por vir. Obrigado por me convidar, senhora. Na verdade, era a mãe de Hunter Min Byung-gu que implorou para que ele viesse aqui hoje. Havia algo com o qual eu gostaria de falar com você pessoalmente, foi por isso que tive que fazer aquela ligação. Espero não ter incomodado. Não, de forma alguma, senhora. Hunter Nin, eu soube que você se livrou de todos os monstros naquele lugar para que meu filho pudesse voltar para casa. A mãe de Min Byung-gu parou ali e olhou para Envol, talvez querendo confirmar a história que lhe foi contada diretamente pelo próprio homem. Envol tinha vários motivos pessoais para caçar as formigas da ilha de Jeju. No entanto, também era verdade que uma parte dele não queria ver Hunter Min Byung-gu apodrecer esquecido em algum lugar na escuridão daquele túnel de formigas. Então, Envol balançou a cabeça silenciosamente. Sim, senhora. Você ajudou meu filho para que ele não dormisse naquele lugar escuro e úmido. A mãe de Min Byung-gu finalmente começou a derramar as lágrimas que estava segurando e continuou. Eu pude reencontrar meu filho pela última vez com sua ajuda. Muito obrigado, seu Envol Hunter Nin. Não havia palavras que pudessem consolar um pai de um filho perdido. Envol só pôde permanecer em silêncio com uma expressão de angústia no rosto. Entretanto, os parentes da mãe de Min Byung-gu vieram e a acompanharam cuidadosamente para mais fundo no local do funeral. Mesmo assim, mesmo à medida que ela se afastava dele, ela nunca parou de curvar-se a ele para expressar sua gratidão. Por um momento, o rosto da mãe de Min Byung-gu se sobrepôs ao de sua própria mãe de 10 anos atrás nos olhos de Envol, quando ela ouviu a notícia do desaparecimento de seu pai dentro do portão. Um nó grosso se formou em sua garganta. Mas, assim como seu pai sacrificou sua vida para salvar um número incontável de seus colegas, o sacrifício de Hunter Min Byung-gu não foi em vão. Sem seu esforço dedicado para curar seus camaradas, teria sido realmente difícil para os caçadores coreanos saírem do túnel de formigas vivos.
Além disso, ele usou seus poderes para salvar a vida de mais um caçador até mesmo na morte. A sombra de Min Byung-gu realmente pareceu aliviada depois que a cor da vida gradualmente voltou a permear o rosto de Hunter Sha-in. Só por isso, Jin-woo pôde sentir o quanto o curandeiro se importava com seus camaradas. Coincidentemente, Jin-woo avistou Sha-in à distância enquanto ele se aproximava silenciosamente do retrato preto e branco do falecido para deixar as flores. Mas quando seus olhares se cruzaram, ela de repente estremeceu e caiu em um estado de pânico. Eles se juntaram? Os membros da equipe coreana ao redor dela lhe enviaram uma saudação silenciosa com um leve aceno de cabeça, mas Sha-in parecia não saber qual expressão ela deveria fazer naquele momento. Então aquela mulher também pode fazer uma cara assim. Ele não conseguia lembrar de outras vezes em que ela não tinha aquele rosto sem expressão. De fato, uma pessoa deve conhecer alguém por um tempo maior antes de julgar, isso é certo. Jin-woo desviou o olhar e ficou em frente ao retrato. Hunter Min Byung-gu dentro da moldura preta sorria brilhantemente sem se importar com nada. Jin-woo colocou a flor em frente ao retrato e fechou os olhos por um breve momento. Espero que você encontre um lugar melhor. Terminando a oração pelo falecido, ele se virou para ver uma figura familiar se aproximando dele à distância. Seung Jin-woo Hunter Min. A voz baixa e grave naturalmente pertencia ao presidente da associação, Go Gan-hui. Senhor. Eu estava planejando ligar para o senhor mais tarde, mas é bom que tenhamos nos encontrado aqui. Você queria me ver? Era bem óbvio porque a associação procuraria um Hunter. Pensando que poderia encontrar uma oportunidade para aumentar seu nível, Jin-woo olhou para Go Gan-hui com antecipação, mas lamentavelmente, o presidente da associação riu gentilmente e balançou a cabeça. Não é o que você está pensando, Hunter Min. Ah! Entendi. Quão desanimador, isso. Jin-woo só pôde bater os lábios com um ar de pesar. De qualquer forma, eu gostaria de falar com você por um momento ou dois. Isso está bom para você? Jin-woo planejava passar pela associação depois de sair dali para resolver seu problema com a licença de Guild Master, então ele disse sim imediatamente. Eu tenho negócios na associação, então por que não vamos lá e conversar? Você tem negócios na associação? Posso perguntar o que é isso? Ah, na verdade, eu preciso de uma licença de Guild Master, veja bem. Com licença. Um ponto de interrogação flutuou acima da cabeça de Go Gan-hui. Por que você precisa da licença de Guild Master quando você já possui uma licença de Rank S? Espere, isso significa que um Rank S pode estabelecer uma guild sem uma licença? Claro. Go Gan-hui formou um sorriso amigável e continuou. Se você quiser formar sua própria guild, tudo o que você precisa fazer é ligar para a associação. Nós cuidaremos do resto. O Rank S era um reino que ele nunca esperou entrar há meio ano. Então, não foi surpresa ver Jin-woo subestimando muito todos os benefícios que esse rank traz. Ele ficou agitado ao saber de algo que não sabia até agora, mas, isso é na verdade para melhor, não é? Vamos descobrir mais sobre todos os benefícios que um caçador de Rank S desfruta enquanto isso. Além disso, vendo que ele pode entrar em contato direto com o presidente da associação, Go Gan-hui, ele pode conseguir estabelecer sua guilda imediatamente, contanto que atenda aos requisitos mínimos. Essa foi a razão pela qual o velho ditado persistia sobre encontrar o apoiador certo se você quisesse ter sucesso na vida? A maioria das pessoas nunca teria chance de conhecer o presidente da Associação de Caçadores em sua vida, mas tal homem já havia se tornado um apoiador confiável para Jin-woo. Go Gan-hui continuou. O que eu gostaria de falar com você não vai demorar, então não precisamos mudar o local. Jin-woo assentiu com a cabeça, conduzindo Go Gan-hui para que ele pudesse fazer uma pergunta rapidamente. Por acaso,
Você lançou algum tipo de feitiço de barreira sobre a ilha de Jeju. O que você quer dizer? De onde vinha essa coisa de magia de barreira, de repente? Algo aconteceu na ilha de Jeju depois que ele matou todas as formigas lá e foi para casa? Gogan Rui explicou calmamente o que havia acontecido. Durante a operação para recuperar os restos mortais do caçador Minbyung-gu, houve um incidente em que o pessoal militar e os caçadores acompanhantes perderam a consciência no mesmo local. Em vez de perder a consciência, seria mais apropriado dizer que todos adormeceram. Todos no mesmo local. Todos adormeceram? Jinvou só conseguiu inclinar a cabeça ligeiramente. Parece uma magia de status anormal de área de efeito, não é? Parecia semelhante à magia de trovão do rei demônio Baran que impõe um efeito de atordoamento a todos os soldados das sombras dentro do alcance do ataque. No entanto, o problema residia no fato de que as pessoas presentes durante aquele incidente não eram caçadores comuns. Eu pensei que os membros de elite da Ordem dos Cavaleiros fossem chamados para a ilha de Jeju. A pergunta de Jinvou provocou um aceno de Gogan Rui. Eles eram caçadores no topo da categoria A, ou da categoria B que são muito próximos da categoria A em termos de suas habilidades. Ser capaz de colocar não apenas mas dezenas dessas pessoas para dormir de uma vez, um mago de nível S comum nem ousaria tentar realizar um feitiço dessa magnitude. É por isso que eu tive que perguntar a você sobre isso, por precaução. Eu esperava que talvez você tivesse lançado uma barreira lá, mas se esquecido de nos contar. Aqui estava a prova sólida de que tanto a Associação de Caçadores quanto seu chefe, Gogan Rui, classificavam as habilidades de Jinvou como incrivelmente altas. Infelizmente para eles, a especialidade de Jinvou não residia em lançar magia de debuff ou status anormal. E, talvez mais importante, não havia como ele esquecer de ativar um feitiço mágico assim em primeiro lugar. Jinvou balançou a cabeça prontamente. Sinto muito. Eu não fiz isso. Entendo, acho que sim. Vestígios de preocupação lentamente entraram na expressão de Gogan Rui. A explicação mais otimista que ele poderia pensar acabou estando completamente errada no final. O que os caçadores disseram, senhor? Isso é. Gogan Rui formou um rosto atormentado de um homem com dificuldade para explicar algo, antes de continuar suas explicações com alguma dificuldade. Não apenas os soldados, mas até mesmo os caçadores não conseguem lembrar de nada que aconteceu antes de perderem a consciência. Sua voz soou ainda mais desanimada em seguida. Na verdade, nós nem conseguimos descobrir se foram vítimas de um feitiço mágico ou não em primeiro lugar. Se fossem apenas os soldados, que eram pessoas comuns, seria possível nocauteá-los com algo como o gás do sono, mas até mesmo os caçadores de nível A e suas habilidades físicas excepcionais caíram vítimas também. Então, não poderia ter sido uma arma convencional de algum tipo. Poderia ter sido uma armadilha deixada pelos formigas. Jinvou realmente ficou tentado a invocar Beru agora e perguntar a ele sobre isso, mas... se ele fizesse isso, este local de funeral poderia se transformar em um campo de batalha manchado de sangue em pouco tempo. Acontece que, Jinvou podia ver dezenas de caçadores de alto nível por perto apenas com uma contagem rápida. Claro, ele não estava preocupado com Beru de forma alguma. Não, ele estava apenas preocupado com os caçadores tentando iniciar uma briga com o antigo monstro formiga. Foi então. Um jovem que deve ter sido um funcionário da associação se aproximou deles com passos apressados e sussurrou algo no ouvido de Gogan Rui. O presidente da associação formou uma expressão de pesar enquanto falava com Jinvou. Um convidado chegou mais cedo do que o esperado, e infelizmente, eu preciso ir agora. Obrigado pelo seu tempo. Você também, senhor. Após trocar breves despedidas, Gogan Rui saiu apressadamente do local e desapareceu da vista junto com aquele funcionário sem nome.
Agora que ele não tinha mais motivo para ir à associação, Jin-Woo pensou que valia a pena ir para casa. Em vez disso, ele também deixou o local e começou a caminhar em direção ao local onde a van estava estacionada. Mas, então, o que é isso? Ele parece ter pegado uma cauda um tanto enigmática desde há pouco tempo. Jin-Woo inclinou a cabeça confuso. Você não deveria fazer o seu melhor para não ser descoberto ao seguir alguém. Além disso, qualquer pessoa comum não ousaria sonhar em seguir um caçador de rank S. Passo. Como ele não conseguia ouvir o som de uma câmera, a pessoa que o seguia não parecia ser um repórter. Caramba, essa pessoa nem estava tentando mascarar sua presença. Curioso sobre quanto tempo a cauda o seguiria, bem como o que essa pessoa faria depois de alcançá-lo, Jin-Woo decidiu continuar andando em direção à van sem dizer uma palavra. E de fato, a cauda o seguiu diligentemente. Bem, eu estou. Jin-Woo ficou cada vez mais atônito aqui. Ele até percebeu pela primeira vez que não queria lidar seriamente com alguém tão pouco profissional no que deveria estar fazendo. No entanto, assim que Jin-Woo estava prestes a agarrar a maçaneta da porta da sua van, ele ouviu uma voz chamando-o por trás. Você é o Sr. Seung Jin-Woo? Jin-Woo sorriu levemente e se virou enquanto pensava para si mesmo. Bem, você finalmente revelou suas verdadeiras cores, não é? Sim, sou eu. Mas então, Jin-Woo ficou momentaneamente surpreso ao confirmar o rosto de seu oponente. Ele é um estrangeiro? O coreano daquele homem era tão perfeito que Jin-Woo não esperava que fosse um ocidental. Enquanto isso, o jovem ocidental, vestindo um terno de negócios tão elegante que beirava ser uma declaração de moda, formou um sorriso tão brilhante quanto a cor de seu cabelo dourado. É isto que eu sou. O homem tirou um cartão de visita e o apresentou a Jin-Woo. Seu nome, a organização para a qual trabalhava e seus números de contato estavam todos impressos em letras grandes e legíveis no cartão. Agente Sênior Adam White, Hunter Bureau, Estados Unidos da América, Hunter Bureau. O que um agente de elite da organização mais poderosa dos Estados Unidos quer dele agora? Não. Há apenas uma razão pela qual o Hunter Bureau gostaria de falar com um caçador. Jin-Woo desviou os olhos do cartão e olhou diretamente para o agente, levando o americano a se apresentar com um sorriso ensolarado. É um prazer conhecê-lo, Seung Jin-Woo Hunter Nin. Por favor, me chame de Adam a partir de agora.